moçada, tudo certo com vocês? Canal O Bruxo entrando na área pra gente falar das coisas do Internacional. O Inter que estreou no Campeonato Gaúcho neste domingo, vencendo por apenas 1-0. Eu sei, magro 1-0, tá todo mundo comentando, tá todo mundo falando, muitos esperavam alguma coisa maior, mas é só o início do campeonato. Nós vamos falar tudo sobre isso, o que o Eduardo Cudê, nós vamos analisar esta partida, o que precisa o Internacional fazer daqui pra frente, tudo isso e muito mais aqui no canal O Bruxo. Antes de mais nada, te inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, compartilha com todo mundo que você quiser, pra gente atingir a nossa meta e chegar aos 1000 inscritos aqui no canal O Bruxo. E depois da vinheta, vem fazer a magia acontecer! Fala galera, tudo certo? Chegamos para analisar a partida de ontem, temos muita coisa para falar. O Internacional venceu o Avenida na arrancada 100%, 1-0, gol do Wanderson, aliás, destaque para esse jogador, Wanderson que vem se destacando desde o ano passado com assistências, com gols. Muita gente dizia que o Wanderson não era esse jogador que o Internacional precisava, mas sim ele tem sido peça essencial para o Eduardo Cudê. E ontem, com uma assistência de cabeça do Ener Valencia, ele fez o gol da vitória do Internacional em cima do Avenida. É muito pouco? Pode ser que seja muito pouco, mas para mim, como eu gosto de olhar o copo sempre mais cheio do que vazio, né? Bem mais cheio do que vazio, eu vejo que foi uma boa estreia do Internacional. Poderia ter sido uma goleada? Poderia, se tivesse o Internacional um homem de criação. E isso é que tá pesando. E isso é que eu chamo a atenção, porque o Internacional não tem no seu elenco um jogador que possa substituir o Alan Patrick. O Alan Patrick é a peça-chave desse meio-campo colorado. O Inter enfrentou uma equipe que jogava toda lá no setor defensivo, ou seja, fechadinha, né, explorando uma bola, mas o Internacional teve o domínio da partida, teve, vamos lá, a posse de bola, cerca de quase 80%, e o Internacional só fez apenas um gol. Mas por quê? Porque criou muito pouco. Na verdade, não é que deixou de criar ou criou muito pouco, é que ele não conseguia fazer a transição como sempre faz quando tem o Alan Patrick. Bruno Henrique não é dessa posição. O Internacional tinha o Johan, que fazia uma movimentação ali pelo lado direito. Aliás, gostei muito da movimentação do Johan, um jogador que já treinou com o Eduardo Cudê quando estava no Atlético Mineiro, um jogador que pode sim, ele é muito mais próximo das características do que o Maurício tem e provavelmente durante a temporada ele será utilizado nesta função. Gostei do sistema defensivo com o Vitão de um lado, o Robert Renan do outro. Gostei dessa movimentação. Robert Renan, um zagueiro que tem uma boa saída de bola, que tem um bom posicionamento. É claro que o entrosamento de algumas peças, elas ainda estão muito longe, né? O Alário, por exemplo, ele está desembocado, ele não tem o time da bola, ele perdeu muitas oportunidades que ele jamais perderia se ele estivesse com o time da bola certo, né? Com o ritmo de jogo que ele precisa ter, ele não perderia. Mas foi bem, não foi mal não. Agora o que o Internacional precisa fazer é os ajustes. Antes, você tinha o Ener Valencia lá na frente para ser o jogador de referência. Agora o Ener Valencia sai pro lado e você tem o Lucas Alário. Você tem o Lucas Alário. E depois você vai ter aqui nessa posição entre os dois atacantes, atrás dos dois atacantes vai ter o Alan Patrick. O Eduardo Cudê falou na sua coletiva ontem, disse o seguinte, que todos vão ter que correr, que todos vão ter que marcar, que todos vão ter que participar da partida. Mas ele gosta de jogar com três meias no meio de campo. E o Alan Patrick vai ser um desses meias, e o Alan Patrick vai ser o jogador mais próximo dos dois atacantes. Eu não vejo o Internacional sem o Wanderson pelo lado esquerdo, por exemplo. Não vejo o Internacional sem o Alan Patrick atrás desses dois zagueiros, formando talvez até mesmo um losango, muitas vezes, no meio de campo ali. Eu não vejo isso. O Internacional precisa desses dois jogadores. E lá na frente, não se tem Borré ainda. O Eduardo Cudê na coletiva deixou claro que o Internacional
sabe da situação, que ele não está criando tantas expectativas assim para este jogador, que pode vir somente depois do final do seu contrato, mas sim, o Internacional está trabalhando para trazer ele agora. Lembrando, a janela brasileira fecha 7 de março. Porém, para inscrever jogadores no Campeonato Gaúcho é até a 9ª rodada. É isso que vai acontecer. Mas eu vejo que a formatação do meio-campo para frente, do ataque do Internacional, será formado por Éder Valencia e Lucas Alario. Foi o que foi desenhado ontem. Então, o Internacional ainda precisa muita coisa, ajeitar muita coisa. O Eduardo Cudê falou que vai vir mais jogadores. E o Internacional precisa sim trazer mais jogadores. Por que precisa trazer mais jogadores? Porque o Internacional ontem perdeu o seu goleiro. O Inter já não tinha o Rocher, porque o Rocher está sentindo ainda a lesão nas costelas, dores, desconforto no tórax. Muito provavelmente deve ficar de fora do jogo de quarta-feira diante do São Luís lá em Juí, na Colmeia do Trabalho, vai enfrentar o Zangão, né? Já não vai ter Ivan Quaresma, que sofreu uma lesão, né? Uma ruptura dos ligamentos cruzados, então não vai jogar, provavelmente até mesmo vai ficar uns 6 meses parado, provavelmente, não estou aqui diagnosticando nada, mas estou analisando as situações, principalmente porque é rompimento de ligamento cruzado do joelho direito, então ele está fora. Inclusive o Internacional, o departamento médico, colocou o prazo indeterminado, porque vão tentar fazer de tudo para trazer ele o mais rápido possível. E o Internacional, nesse momento, tem 2 goleiros à disposição. O Anthony, que estreou ontem como profissional, e tem o Kehler. Então o Internacional vai ter que ir ao mercado buscar pelo menos mais um goleiro. Além daquelas contratações que a gente estava falando, né? Lateral esquerdo, mais um zagueiro, um volante, né? Um meia, porque não tem a peça essencial de criação do meio de campo. É isso. Gostei das movimentações que o Internacional fez. Agora é dar ritmo de jogo, agora é dar entrosamento para esse time. O Internacional não vai ter muito tempo para fazer isso, vai ser jogando que vai acontecer. E você, torcedor colorado, eu vou te dizer uma coisa para você. Vamos com calma, devagar, porque o Internacional vai poder estar somente bem dentro do campeonato lá pela 5ª ou 6ª rodada. O Eduardo ontem falou, o Eduardo Cudê, o técnico, falou em 6 semanas. 6 semanas para o Internacional estar refinado na ponta dos cascos. Então, vamos devagar. Poderia ter sido uma goleada? Poderia. O Avenida é um time que não sei se vai brigar por rebaixamento no Campeonato Gaúcho, mas é um time muito bem treinado, é um time que estava treinando desde dezembro, né? Antes das festas natalinas e de Ano Novo, né? Então, o Internacional precisa agora de tempo para treinar. Hoje à tarde já tem a reapresentação, muito provavelmente aquele treino regenerativo, para aqueles que não jogaram os 90 minutos vão pro campo para fazer o trabalho normal. Amanhã, provavelmente um trabalho fechado, estou aqui analisando, e depois o Internacional viaja para Ijuí para fazer a 2ª partida e enfrentar o São Luís. Foi boa a vitória, o que vale é os 3 pontos da partida diante do Avenida. Agora é dar tempo ao tempo para que, como meu falecido pai falava, as melancias se ajeitem dentro da carroça. Certo, gente? Vamos ficando por aqui, até um próximo vídeo. E lembrando que se você tiver problema no seu computador, entre em contato com a CS Informática pelo @CS Informática, veja lá com o Léo, fale para ele das suas dificuldades que ele vai te dar o caminho para resolver o teu problema. E claro, tá pensando em investir, não sabe quem, como, teu dinheiro tá parado na poupança? A pedida é Itapema, Santa Catarina. Entre agora no @G6 Soluções. Para maiores informações, converse com o Luciano do Saque. E pro teu dia nascer feliz, doces e salgados maravilhosos do Sabor Infância. Fale agora com a chefe Camardelli no @Sabor Infância. E claro, pro teu mate ficar de primeira, @Manas e Santas, nossos parceiros aqui no canal Bruxo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!